Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. Então, mais um vídeo aqui que foi um inscrito que pediu, mais um caso que vocês sugeriram aqui, então tô trazendo aqui pra vocês. Caso você aí tenha algum caso criminal ou algum filme de terror que queira que eu esteja comentando, você pode deixar aqui nos comentários sem problema, que com certeza eu vou estar trazendo um vídeo aí do que vocês sugeriram. Então, se você é novo por aqui e não conhece o canal, eu convido você a se inscrever, deixa o like e deixa o curtir, que isso é super importante, ajuda muito aqui. Também ativa o sininho de notificações, que assim, sempre que eu estiver postando um vídeo novo, você vai estar recebendo aí uma notificação. E também lembrando que nós temos vídeos sempre nas segundas, quartas e sextas, sempre às 7h30 da noite. Então vamos lá, vamos conhecer ou relembrar esse caso que ficou conhecido como Richard Speak, o assassino de enfermeiras. Richard Benjamin Speak nasceu em Kirkwood, Illinois, nos Estados Unidos, no dia 6 de dezembro de 1941. Richard era filho de Benjamin Franklin Speak e Mary Margaret Speak, e ele tinha 7 irmãos. O Richard, ele era muito próximo ao seu pai, só que infelizmente o pai dele acabou falecendo, vítima ali de um ataque cardíaco quando ele tinha apenas 6 anos de idade. Então, logo após ali que o pai dele faleceu, a mãe acabou conhecendo um outro rapaz ali, ele se chamava Carl, eles namoraram e depois eles acabaram se casando, mas o Carl, ele era extremamente assim, o oposto de como o pai do Richard era. Ele era muito agressivo, ele também tinha uma ficha criminal bem longa, até mesmo ele foi preso ali algumas vezes por estar dirigindo embriagado e também por falsificações. Além disso tudo que eu acabei de citar para vocês, o Carl ali, ele também agredia muito o Richard. Então ali quando ele estava com uns 12 anos de idade, o rendimento dele ali na escola era péssimo. Ele começou a beber aos 12 anos de idade e ele também começou a apresentar ali crises de enxaqueca. A gente só não sabe exatamente se essas crises de enxaqueca vieram porque uma vez ele caiu de uma árvore ou se era ali das agressões que o Carl fazia nele. Aos 13 anos ele foi preso pela primeira vez porque ele invadiu uma propriedade privada e durante os anos ali ele continuou cometendo pequenos delitos e foi nessa época também que ele fez uma tatuagem com escrito assim, Born to Raise Hell. Traduzindo assim pra gente seria como nascido para causar o inferno. Isso marcou muito ali o nome dele. Em outubro de 1961, o Richard, ele conheceu uma moça chamada Shirley. Ela tinha 15 anos na época, eles começaram a namorar e apenas 3 semanas depois ela já estava grávida, então eles decidiram ali ir os dois morar juntos. Então os dois ali resolveram se casar e no momento em que a Shirley ganhou a bebê, ele estava preso, ele nem pôde ali acompanhar o nascimento de sua filha porque ele estava preso já que ele tinha se envolvido ali numa briga de bar. Quando ele estava com 21 anos, ele acabou sendo preso, né, por causa de falsificação e roubo. Ele foi condenado a 3 anos, mas ele acabou cumprindo ali uma pena de apenas 16 meses. Devido ao comportamento dele, a Shirley acabou se separando dele, ele até mesmo conheceu uma outra mulher depois, casou com essa mulher, mas ela também acabou ali se separando dele. Na madrugada do dia 3 de abril de 1966, Richard roubou e estuprou Virgil Harris, uma senhora de 65 anos de idade. Apenas uma semana depois, ele agrediu uma moça, uma garçonete chamada Mary Kay Pierce. Ele deu diversas facadas nessa moça e ela, é claro, acabou falecendo. Então ele pegou o corpo dela, acabou escondendo o corpo dela num chiqueiro que ficava próximo ali de um bar que ele frequentava. Então a polícia ele começou a investigar esses casos e quando ele percebeu ali que poderia ser pego, ele preferiu estar fugindo da cidade e indo morar em Chicago com a irmã dele. Aproximadamente, então, umas 11 horas da noite, no dia 13 de julho de 1966, o Richard, ele invadiu uma residência. Essa residência, ela estava servindo ali como dormitório para jovens que estudavam enfermagem. Então, quando ele entrou na casa, ele estava com uma faca, ele acabou ali mantendo 8 jovens em reféns por mais de horas ali dentro de um quarto e ele agrediu essas moças, ele também estuprou essas moças e no final ele acabou matando as 8 moças que eram ali estudantes de enfermagem.
Apenas uma jovem conseguiu ali sobreviver a esse massacre, a gente pode dizer assim, porque ela conseguiu se esconder embaixo de uma cama. Então ela escutou tudo e ela também viu por debaixo da cama tudo que estava acontecendo ali com as suas colegas. A cena ali do crime foi tão forte que até mesmo quando os policiais chegaram, passaram mal ali, porque a cena realmente tinha muita brutalidade. A Cora, a menina que sobreviveu, ela deu bastante informações para os policiais sobre quem poderia ser o assassino, né? Para a polícia estar ali investigando e conseguindo prender ele. E ela deu uma informação bem importante, que ela comentou que o assassino ele tinha um sotaque diferenciado, que possivelmente não era de alguém da cidade, era de alguém que veio de um outro local. Bom, algum tempo depois, o Richard, ele chamou ali uma garota de programa para passar a noite com ele, e essa garota de programa viu que ele tinha uma arma. Então, como ele estava hospedado em um hotel, e depois que ela passou a noite com ele, ela foi ali para uma das pessoas responsáveis pelo hotel e contou que aquele hóspede do hotel ali tinha uma arma. Então, de imediato, eles já chamaram a polícia fez toda uma vistoria ali dentro do quarto de hotel, encontraram a arma e também viram que as impressões digitais que estavam na arma eram as mesmas impressões digitais que também estavam naquela cena do crime das 8 jovens que foram assassinadas. A partir desse momento, então, o Richard, ele é oficialmente ali procurado pela polícia. Colocam fotos dele na TV, nos jornais, enfim, tá todo mundo sabendo. E quando ele fica sabendo, ele tenta cometer suicídio, mas ele meio que muda de ideia, ele até mesmo chega a cortar um pouco os pulsos, só que ele acaba mudando de ideia no meio do caminho. Ele liga para um amigo pedindo socorro, o amigo então leva ele até um hospital. Quando ele chega no hospital, o médico reconhece o Richard. Ele lembra que leu ali e viu algumas notícias sobre, então ele já de imediato liga para a polícia e afirma que o Richard está ali no hospital. Então o policial também já chega, e um fato assim importante que foi que o médico lembrou foi por causa da tatuagem dele, que aquilo deve ter marcado bastante o médico. Então isso foi um fator principal ali para a prisão do Richard. Então, Richard, ele foi acusado ali de diversos homicídios e também estupro. Ele alegou que não se lembrava de nada, porque no momento em que ele realizava esses atos, ele disse que estava alcoolizado e também drogado, que a única intenção dele ali era apenas roubar as vítimas. Mas a Cora, a menina ali que sobreviveu, ela acabou afirmando que sim, que era ele que estava ali naquela noite e que acabou assassinando as amigas dele. Então, ele foi condenado à cadeira elétrica. Só que no ano de 1972, as regras ali, as leis mudaram um pouco, então ele não podia mais ser executado na cadeira elétrica, então colocaram ele como prisão perpétua. Quando ele estava preso, até mesmo ele foi pego algumas vezes com droga, mas ele disse que não se importava porque ele sabia que ia ficar para sempre ali dentro da cadeia. No dia 5 de dezembro de 1991, o Richard faleceu na cadeia ali, vítima de um ataque cardíaco, que por uma coincidência também foi o mesmo motivo que seu pai morreu. Depois de sua morte, umas gravações bizarras vieram ao público. No ano de 1988 foram gravadas fitas dentro da prisão onde o Richard estava, e nela nós podemos ver outros presos e também o Richard. Nas imagens podemos perceber que ele está com peitos grandes, o que acreditamos que os peitos dele cresceram supostamente por meio ali de tratamentos hormonais contrabandeados dentro da cadeia. Nas imagens ele parece muito feliz e se divertindo. Até mesmo nessas imagens ali, nós temos um detento perguntando para ele se foi realmente ele que matou as enfermeiras naquela noite, e ele diz que sim, com certeza. E o detento pergunta por qual motivo, né, ele fez aquilo, e ele simplesmente, rindo e debochando, diz que não era a noite delas. Até mesmo aqui no YouTube nós temos algumas imagens, né, dessas fitas, dessas gravações que aconteceram na cadeia naquele ano. Então até tô deixando para vocês aqui alguns links, caso vocês queiram dar uma olhada, mas todos estão sem legenda. Então, gente, trouxe esse caso aqui para vocês. Lembrando de novo que caso você tenha algum caso aí que você queira que eu esteja comentando aqui no canal, você pode deixar aqui nos comentários que com certeza eu vou estar trazendo para cá. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.